Aleluia. Glória a Deus. Pode ocupar o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Ocupe o seu lugar aí, mas não dorme não, hein? Se tiver com sono, vai lá atrás, toma um café lá que o irmão, não sei se foi o Heraldo ou se foi o Leandro que fez hoje o café, para manter você acordado, né? Manter você vivo. Hoje, pela madrugada, o Espírito Santo deu uma direção. Eu estava... não tem um café, irmão? Tá fazendo, então daqui a pouco você dá um pouco pro Renato, pro pastor Cristo. O Espírito Santo deu uma revelação, uma palavra que eu já ministrei várias vezes. Mas ela é muito importante para nós que estamos nessa campanha da família, no propósito que nós estamos com Deus. E você vai entender um pouco sobre o que é um propósito com Deus. Mateus 14, versículo 22, eu estou na RA hoje agora, viu, Rodrigo? Mateus 14, versículo 22 diz assim, acende para mim esse daqui por gentileza. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. A palavra compelir é obrigar, é ordenar. Jesus chega para os discípulos e ordena, vai para o outro lado. Por que os discípulos teve que ser compelidos a atravessar do outro lado? Eles não queriam ir não, porque eles já tinham ido uma vez anterior e Jesus estava no barco. E eles enfrentaram uma grande tempestade e quase morreram no barco. E Jesus estava presente. Agora Jesus não ia com eles não, Jesus ia ficar despedindo da multidão. Imagina a demora que Jesus ia aí, porque quando a gente não quer que alguém vá embora, quando a gente ama alguém, parece a gente quando sai de casa para a esposa, tchau amor, beijo, tô indo, hein, amor, eu vou, tô indo, não é assim? Até que a esposa fala, vai logo, você está aqui ainda, tô indo. Então Jesus ia ficar muito tempo despedindo da multidão e eles começaram a ficar preocupados, porque o que eles tinham dentro deles era algo chamado trauma. Todos nós desenvolvemos traumas quando passamos por algo grave, como por exemplo, um barco que quase afunda no meio do mar, sem colete. Como que chama aqueles coletes que não deixa afundar? Salva-vidas. Então, você imagina, Jesus teve que obrigar eles, entra no barco, compeliu, vai logo para o outro lado, eu estou ordenando. Eu não sei se você já teve algum trauma, porque eu já tive. Uma vez meu pai bateu o carro, sofremos um acidente na rodovia, eu fiquei preso na ferragem, e eu fiquei muito tempo com medo de andar de carro. Até o barulho do acidente ficou gravado na minha mente, eu lembrava do barulho. Eu era criança, eu gostava que meu pai corria, vai pai, corre, passa ele, ultrapassa, corre. E depois do acidente, eu fiquei com medo de andar de carro, eu ficava freando o carro, vai devagar, para. Muito tempo eu fiquei com medo de andar de carro por causa daquele acidente. Depois o trauma passou, nunca mais eu tive, até o dia que eu andei com o Gelson de carro, eu fiquei freando, eu fiquei lembrando, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Quando ele chegou, chegamos, eu falei, graças a Deus, chegamos. Dá pânico em qualquer um, dá ou não dá? Você já andou com ele?
lá. A irmã Raimunda já acostumou, né, irmã Raimunda? Mas eu fiquei apavorado. Então, os discípulos aqui, eles tinham passado uma situação que o barco quase afundou. Agora Jesus está falando, vai para o outro lado. Entra no barco, atravessa. Que daqui a pouco eu estou indo. Como daqui a pouco? Uma multidão com quase 3.000 pessoas, para você despedir de todas aquelas pessoas. O culto nosso acaba aqui no domingo, 8h30, 8h40 no máximo. Eu chego em casa 11 horas da noite. Porque até atender todo mundo, até despedir de todo mundo, as pessoas vêm aqui receber oração. Imagina Jesus com 3.000 pessoas ao pé dele, querendo se despedir dele. Aí o texto diz assim, no versículo 23. E despedida as multidões, Jesus foi para o monte orar. Ao invés de ele ir atrás dos discípulos, ele ainda resolve ir orar. Imagina a demora. Porque Jesus não ora como a gente, não. Jesus, quando começava a orar, ele não parava mais. Ele subiu para o monte e foi orar. Olha só. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ele queria um momento, ele e Deus. E caindo a tarde, olha só, que já estava de tarde. Caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24, enquanto isso, diga assim, enquanto isso, lá no barquinho onde os discípulos estão, longe de muitos estádios da terra, o barco estava açoitado pelas ondas. Açoitado, açoite, como um chicote que bate, que machuca, que arranca pedaço. Assim estava o barquinho, sendo açoitado, sendo moído, sofrendo nas ondas. Porque o vento era contrário. Imagina naquela época que o barco dependia do vento para andar. O barco dependia do vento para atravessar o mar. Só que eles estão com o vento contrário. O vento não está de acordo com o caminho que eles estão fazendo. Era um barquinho à vela. Agora o vento é contrário. Aí eu faço uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Quem aqui acredita que Jesus sabia que eles iam pegar uma tempestade no mar? Levanta a mão. Terrorista, hein? É claro que Jesus sabia. Jesus sabia que eles iam pegar uma tempestade no mar. Coloca uma coisa na sua cabeça hoje aqui, nessa noite. Toda tempestade que você entra, que você enfrenta, Jesus sabe muito bem que ela está vindo ao seu encontro. Muitas vezes a gente se desespera. Ai meu Deus, uma tempestade, estou passando uma tempestade. Jesus já sabia que isso ia acontecer. E lá no meio daquela tempestade, eles eram pescadores, homens bravos, estavam remando contra o vento, lutando. Imagina, Pedro, cabra macho. Não é? Pedro era cabra macho, andava com uma espada do lado, cortou a orelha de Malco. Imagina ele não querendo morrer, não. Nós vamos lutar contra essas ondas, nós vamos para cá, vamos para lá, rema, gente, rema. Se a gente morrer, nós vamos morrer como homem. Não é assim? Quem que é cabra macho aí? Vai morrer como homem. O Gelson, eu lembro do Gelson. De repente, alguém dá um grito. Um grito de pavor, é um fantasma. Porque Jesus vem andando sobre as águas. E aquele monte de homem, cabra macho, ao ver Jesus andando sobre as águas, gritaram, mas ninguém saiu correndo para lugar nenhum, não tinha como. Se desesperaram. É um fantasma. Gritaram de medo. Mas tem um segredo aqui no versículo 25. Se você prestar atenção, lê vagarosamente.
diz assim que na quarta vigília da noite, ou seja, 6 horas da manhã, eles passaram a noite inteira lutando contra o vento. Por volta das 6 da manhã, é óbvio que já estava claro que eles podiam ver quem estava andando sobre as águas. Foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. Quando a gente lê esse texto, sabe o que parece? Que Jesus ele está andando assim sobre as águas, que parece um tapete de vidro. Não é assim que a gente imagina lendo esse texto? Andando em cima daquele tapete de vidro, como se aquele mar estivesse planinho. Não, senhor. Uma grande tempestade estava acontecendo, ondas estavam açoitando o barco. Então não era um mar calmo, não era um lago, não. Era um mar revolto, bravio. E Jesus vem andando, subindo em cima de onda, descendo de onda, parecia surfista. Sobe, desce, atravessa a tempestade. O que eu aprendo nesse texto? Que Jesus não está somente andando sobre as águas, Ele está andando sobre a tempestade. Enquanto nós estamos temendo a tempestade, Jesus vem andando sobre a tempestade, por cima da tempestade, no mar revolto. Jesus está andando, e aí uma coisa interessante acontece. Versículo 26, os discípulos ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um homem que estava contando piada na internet, piada de macho, tirando sarro das mulheres, machista. De repente alguém passou com um ratinho de borracha perto dele, mas ele deu um grito, subiu em cima da cadeira, mostrou que não era macho coisa nenhuma. Eu fico imaginando isso, lutando bravamente contra a tempestade, contra o vento. Eles veem alguém andando sobre as águas e gritam de medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente, para ninguém sofrer nenhum infarto, lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Toda tempestade que a gente entra, Jesus já sabe que essa tempestade ia acontecer, amém? Só que o mais extraordinário disso é que quando você está no meio dela, Jesus aparece e diz assim: não temas, sou eu que estou aqui. Aleluia. Jesus nunca nos deixa sozinho no meio da tempestade, meu irmão. Jesus nunca te deixa sozinho no meio do mar bravio. Ele sempre vai aparecer e falar: estou aqui. Aleluia. Versículo 28, respondeu-lhe então Pedro e disse-lhe: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Que coisa linda. Que homem de fé. Se é o Senhor, eu vou até onde o Senhor vai. Aí uma coisa acontece, olha, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha só, é aqui que eu queria chegar, nesse ponto. Quando nós entramos numa corrente de oração pela família, quando nós entramos numa corrente de oração pela nossa casa, o mar se revolta, o mar fica bravio. E quantas vezes, por medo da tempestade, a gente perde o foco. É o que aconteceu com Pedro, olha só, ele perdeu o foco. Por isso que quando a gente começa uma campanha, a primeira coisa que a gente faz no primeiro dia da campanha é derramar uma unção sobre a sua vida. E o que eu quero que você entenda, que você receba de Deus hoje aqui,
que uma unção, ela tem um propósito. Diga assim: unção tem um propósito. Não existe nenhuma unção, Deus não derrama unção sobre a vida de ninguém sem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você sabe o que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quando eles falavam esse é Jesus ou Cristo, eles estavam dizendo que aquele era Jesus, o ungido do Senhor. Então, toda vez que você lê a palavra Cristo significa ungido. A tradução de Cristo é ungido, o ungido do Senhor. E Jesus foi ungido com um propósito. Você quer ver o que é uma unção com um propósito? Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Um outro ser também recebeu uma unção com um propósito. Esse texto aqui está falando do diabo. Esse texto está falando de Satanás. Olha só, talvez muita gente já leu esse texto, mas nunca conseguiu perceber um pequeno detalhe que existe nele. Esse texto diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criados, foram eles preparados. Agora olha o versículo seguinte. Olha o que ele está dizendo do próprio diabo. Tu eras querubim da guarda, ungido. Você foi ungido para quê? Para que ele foi ungido? Para guardar. Ele era um querubim ungido, guardião. Coloca na NVT. Ele recebeu uma unção com um propósito. Então, entenda você que não existe unção sem propósito. Quando um pastor, quando um sacerdote recebe uma unção sobre a vida dele, ele recebe uma unção com um propósito. Quando um obreiro, aqui nessa noite que está aqui hoje, nós vamos fazer uma unção em obreiros aqui. Cada obreiro recebe uma unção com um propósito, para servir a Deus, para ser servo na casa de Deus. Esta unção não pode ser retirada a não ser por nós mesmos. E o único que retirou essa unção dele mesmo foi o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, porque ele foi ungido para ser guardião. E guardião do quê? Primeiro da Arca da Aliança, porque ele foi colocado de frente com um outro querubim, olhando para dentro da Arca da Aliança. E ele foi ungido, estabelecido por Deus para ser o guardião dos seres humanos. Mas ele quebrou esse pacto com Deus, ele quebrou esse propósito, ele quebrou essa aliança. Então entenda, toda unção existe um propósito, e unção com propósito não pode ser quebrada por seres humanos. Quando quebramos uma unção com propósito, caímos debaixo de maldição. Unção tem propósito. Mas por que tudo isso? Para que você entenda que quando nós começamos uma campanha e nós recebemos a unção, o propósito é ir 7 dias de clamor. Não é 6, não é 5, o propósito é 7, não pode ser quebrado. Quando você quebra um propósito, você quebra um princípio bíblico, e é por isso que vem as tempestades no meio do caminho. É por isso que o mar nos açoita bravamente. É por isso que as tempestades se envoltam contra nós, para que a gente venha quebrar o nosso propósito com Deus. Então, no meio de um clamor, no meio de um propósito, sempre haverá uma tempestade. Jesus já sabia disso. Os discípulos não sabiam, eles sabiam sim, que ao entrar no mar da Galileia, eles iriam passar de novo um sufoco, porque a noroeste, da onde eles estavam, nesta região onde eles estavam, era uma região de ventos bravios. Mas uma coisa que eles não sabiam, é que Jesus ia ao encontro deles no meio da tempestade. E é isso que eu e você precisa ficar sabendo.
que Jesus venha ao nosso encontro no meio da tempestade. Existe um propósito também para Jesus, porque ele era um ungido de Deus. Assim como o diabo foi ungido como guardião, Jesus Cristo também foi ungido de Deus com um propósito. A resposta está muito fácil. E o porquê Jesus morreu por nós? Por que Jesus morreu por mim e por você? Engano, quando alguém vem para você e fala assim, ele morreu para pagar a nossa dívida ao diabo. Ele não morreu para pagar dívida nenhuma para o diabo. Nós não devíamos nada para o diabo. Você nunca deveu nada para ele. A gente deve para Deus, quando a gente quebra um princípio de santidade. A resposta da unção de Jesus está no versículo mais fácil, mais lido da Bíblia, o cerne do Evangelho, o cerne de uma mensagem de salvação, que está em João 3,16. Está gravado nas camisetas, está gravado nos montes. Quando você anda pela rodovia, você vê gravado nas pedras, escrito. Como a Bíblia diz que aquele, quando se calam, as pedras clamariam. O cerne do Evangelho, que todos leem, mas não compreendem, porque Deus não revela aos grandes, Deus revela aos pequenos. Entenda, Deus nunca vai fazer uma grande revelação a grandes teólogos. Deus sempre vai fazer para o pequenininho, porque é assim que Ele faz. Esse texto tem a resposta do que você precisa. E por que Jesus morreu por nós? O porquê que Ele foi ungido? Qual o propósito dele? O texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem um propósito que muitos não sabem. Muitos só acham que é a morte de Jesus importante. Muitos acham que esse texto fala de uma morte para a remissão do ser humano e do seu pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você entra na Bíblia, você vai ver grandes patriarcas, homens de Deus, que a Bíblia dizia assim, amigos de Deus. Abraão foi amigo de Deus, Jó passou o que passou, e mesmo assim ele recebeu um título de amigo de Deus. Moisés foi um grande profeta, a Bíblia diz que nunca se levantou um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face, porém, ele era um amigo de Deus, e amigo não tem herança, só tem herança quem é filho, e a Bíblia não tem filho, Deus não tem mais filhos, a Bíblia diz que Deus tem um filho, a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, o seu filho unigênito. Abraão era amigo de Deus, mas não era filho de Deus. Jó era amigo de Deus, mas não era filho de Deus. Moisés era profeta que falou face a face com Deus, mas não era filho de Deus, e quem não é filho não tem herança. Então Jesus morre com um propósito, a unção dele é um propósito, nos tornar filhos dele. Coloca outro texto para mim, Rodrigo. Com a morte de Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos o direito, ou seja, porque Jesus morreu, nós recebemos João 1,12, Rodrigo, João 1,12, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na ACF, diz assim, recebeu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, quando Jesus morre por nós, não é uma dívida que está sendo pago, mas Ele está nos dando o direito de agora sermos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros conforme a promessa. Entenda, aqui está um segredo, isso não é revelado a grandes mestres e grandes teólogos, é revelado a mim e a você, que somos os pequenininhos do Senhor Jesus, bichinho de Jacó. É com esses que a palavra trata, é com esses que o Espírito Santo trata.
Então todas as vezes que você lê o cerne do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que crer nele, João 1,12, recebeu o direito de também ser filho de Deus. Então agora em Cristo Jesus, você não recebe mais o título de amigo. Moisés foi um grande profeta, Abraão foi um grande patriarca, meu Deus, Jó foi um homem extraordinário. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas eu e você somos chamados de filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Temos o direito à promessa. Então entenda, unção existe, propósito. Toda unção existe propósito. Bispo, por que eu não posso pegar? Eu levo o azeite para casa, eu selo a minha casa, como sacerdote da minha casa, eu selo a minha casa, eu abençoo a minha casa, mas eu não posso orar por um enfermo. Eu posso, como pastor, como sacerdote, mas você pode ungir o enfermo, e o enfermo não vai ser curado. Mas bispo, que loucura, que negócio é esse? Porque a unção tem propósito. Não adianta você querer fazer uma coisa sem o propósito e sem a unção de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz, coloca o texto para mim, Rodrigo, que estando alguém enfermo, chame quem? Os presbíteros, para que orando sobre você, impondo as mãos e derramando a unção sobre a sua vida, aquela pessoa recebe perdão dos seus pecados e ela é curado. Então, veja que tudo tem um propósito. Unção tem propósito. Guarda isso no seu coração, irmão. Não tenta fazer do seu jeito. Não tenta lutar do seu jeito. Não tenta ir para a guerra do seu jeito. Vai do jeito de Deus que dá certo. Olha lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, porque o presbítero recebeu uma unção. E orem sobre ele, ungindo com um azeite, porque esta unção tem um propósito. Qual é o propósito? Olha lá, muda para mim o versículo. Olha o propósito dessa unção. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A Bíblia diz que o único que pode perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo, mas a palavra de Deus garante que a oração do presbítero perdoa o pecado daquele que está enfermo. Unção com propósito, unção com propósito. Toda unção tem um propósito, entenda isso. Quando nós começamos a corrente pela família, quando nós começamos o propósito pela nossa casa, nós começamos uma unção com propósito. O propósito não pode ser quebrado. O presbítero não pode deixar de ser presbítero. Tem como eu chamar o presbítero aqui? Vem cá, presbítero. Em nome de Jesus, o senhor conhece, você é filho de pastor. Eu nunca vi isso, nem li na Bíblia. Chegar para o presbítero e falar assim, em nome de Jesus, eu desconsagro ele agora. Derrama um azeite, tem um azeite branco, alguma coisa, pastor querido? Tem como eu desconsagrar um presbítero? Tem como eu desconsagrar um obreiro? Mas o diabo conseguiu tirar a unção que Deus tinha colocado sobre ele. Por isso que ele vai tentar tirar aquela que Deus colocou sobre a sua. Unção existe, propósito. Guarda isso no teu coração. Não quebre princípios bíblicos. Voltando lá no nosso tema, em Mateus, capítulo 14. No meio de uma tempestade bravia, no meio do vento bravio, no meio do vento que assola aquela multidão, Jesus vem andando sobre as águas. É isso que acontece no meio do nosso clamor, no meio do nosso propósito. O propósito que eles tinham era atravessar o mar da Galileia. Mas antes de concluir a viagem, uma grande tempestade veio no meio do caminho para quebrar um propósito estabelecido, meu irmão.
no meio da tempestade, que muitas vezes eu e você passamos, quando nós estamos orando pela família. E eu quero dizer uma coisa para você, se você estiver orando pela sua família, pela sua casa, e você não passar por nenhuma tempestade, por nenhum vento, começa a desconfiar se você está no caminho certo ou não. É ou não é? Todo dia quando eu acordo eu falo assim, meu Deus, coloco a mão na cabeça, falo, qual será de hoje? O que será de hoje? Quando não tem nada a gente fica até desconfiado. Já teve dia de eu orar e falar assim, meu Deus, dá uma prova. Dá uma prova que eu estou no caminho certo. Ou você nunca fez isso? Dá uma prova que eu estou no caminho certo. Pronto, começa a levantar um monte de filho de Belial, um monte de... Ixi, meu Deus do céu. Por quê? Porque sempre haverá tempestade. Então o propósito é esse, no meio de uma campanha dessa para a família. Se você está passando um vento, se você está passando uma tempestade, se você está enfrentando um mar revolto, o Senhor Jesus me mandou aqui para dizer para você que Ele já sabia dessa tempestade e que daqui a pouquinho Ele vai vir andando sobre as águas dizendo, não temas, sou eu, estou aqui, estendo as minhas mãos para te segurar e para não deixar você naufragar. Aleluia, glória a Deus. Só que a mensagem que o Espírito Santo tinha para você hoje era tão curtinha que eu precisei contar tudo essa história, explicar para você o que é um propósito. A mensagem do Espírito Santo para você hoje é, para muita gente, uma tempestade sempre será uma tempestade, mas para muita gente, uma tempestade será um momento de um grande testemunho. Aleluia. Pedro saiu, foi ao encontro de Jesus. Quando ele perde o foco, ele diz assim, Senhor, estenda as mãos, me socorre. Jesus estende a mão. O que eu aprendo aqui? Que ele estava a um braço de distância de Jesus. Quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a tempestade e sentiu medo, ele estava muito perto. E quantas vezes a gente está muito perto da nossa bênção, a gente desiste, porque olhamos para as tempestades, olhamos em volta, olhamos do lado. Mas uma coisa eu também aprendo com essa passagem, Pedro está querendo dizer, me socorre Jesus, porque sem o Senhor eu jamais vou conseguir andar nas águas. Mas o maior testemunho acontece aqui, porque não teve ninguém mais da Bíblia, ou fora da Bíblia, que andou sobre as águas. Os únicos foram Jesus e Pedro. Amém? Nós estamos aqui hoje contando o testemunho de Pedro, mas eu imagino Pedro, lá em Atos, testemunhando, olha aqui, eu andei sobre as águas ao lado de Jesus. Fui eu que caminhei até ao lado dele. Aleluia. Então para muita gente, a tempestade que você está passando vai ser um grande testemunho de vida para você. Em Atos 2, um mover extraordinário acontece. A Bíblia diz que um mover do Espírito Santo, um som como de um vento impetuoso, uma chama como a de fogo desce sobre aquele povo, e eles falam em línguas repartidas. E Pedro sai lá fora, tem uma multidão querendo saber o que acontece, e ele diz que aquele povo não está louco, que aquele povo não está embriagado, mas que aquele povo tinha recebido o Espírito Santo. E quando Pedro começa a ministrar, aquele homem que tinha andado sobre as águas, agora o testemunho dele de vida serve, sabe para quê? A Bíblia diz que esse sermão salvou 3.000 almas. Aleluia. Foi o suficiente para salvar 3.000 almas. Uma tempestade, um vento, um mar revolto conseguiu fazer de Pedro um grande pregador, um homem com testemunho de vida, um homem com uma palavra poderosa, um homem com uma palavra eloquente, um homem que sabia qual era o propósito para qual ele foi chamado. E quando ele está no cenáculo, ele reúne o povo e ele diz assim: irmãos, vocês sabem que eu fui ungido e escolhido como líder de vocês. Unção tem propósito. Aleluia. Se você puder ficar em pé nessa noite.
Não se apavore com o mar revolto. Não se apavore com as tempestades. Não se apavore com o mar bravio. Jesus já sabia dessa tempestade. Jesus já sabia desse vento. Agora o que basta é você só ficar esperando uma voz. Estou aqui. Não temas. Sou eu que estou chegando. Aleluia. Sou eu que estou chegando. Quando os discípulos recebem Jesus naquele barco, imagina a alegria. Não vamos morrer agora não, vai ficar para a próxima. Jesus chegou aqui e agora essa tempestade vai ter que obedecer a voz dele. Agora esse mar vai ter que ouvir a voz dele, vai ter que se acalmar. É Jesus que chegou. Feche os teus olhos. Pense lá na sua tempestade. Pense no mar bravio. É Jesus que chegou aí para dizer para você: não temas, eu sou contigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, é Jesus que está chegando aí. Pensa aí na sua tempestade. Pensa qual é a luta que você está passando. Me alcançar, tu és meu abrigo. Oh Espírito Santo, me submergir a tua. Oh Espírito Santo, me traz à tona pra respirar. Espírito Santo, Me faz andar sobre as águas. meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco esta pessoa que está aqui nessa noite. Ela entrou nesta corrente com um propósito. Ela entrou nesta corrente com uma missão. E agora, meu Deus, ela se vê no meio de um mar revolto. A oração dela, meu Deus, o questionamento que ela tem parece que quando eu comecei a orar, parece que as lutas aumentaram ainda mais. Parece que quanto mais eu busco, mais luta aparece. Será que eu estou no caminho certo? Porque o que eu achei que traria calmaria para a minha vida, trouxe tempestade. Meu Deus, essa pessoa está tendo que atravessar o mar bravio, violento, tempestades bravias, no meio de uma noite escura, no meio de uma madrugada escura, olhando para todos os lados e parece não ver saída. Ah, Jesus, a única saída é o Senhor. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, mas o Senhor é aquele que anda por cima da tempestade. Chega na vida dessa pessoa agora, por cima dessa tempestade que ela está passando. Chegue por cima dessa tempestade que ela está vivendo, meu Deus. Oh Espírito Santo, coloca o teu remédio, coloca o teu bálsamo, Espírito Santo, sobre ela. Eu profetizo sobre a vida dela, meu Deus, o maior livramento de todos. Oh Espírito Santo, que o teu grande mover venha sobre estas famílias agora, e que o Senhor repreenda a força do vento e da tempestade, que ela possa sentir agora o Senhor dizendo: não temas. Qual é o seu medo? Qual é o seu desespero? O porquê dessa crise de ansiedade? Oh Espírito Santo, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és Senhor.
és o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor e o meu. Aleluia. Acende essas luzes aqui para mim, por gentileza. O presbítero recebeu uma unção com propósito. Se você por acaso sentir de vir receber esta unção aqui na frente, ou se você quebrou a campanha algum dia, não quebre o seu propósito com Deus. Se você precisa de uma unção, sai do seu lugar, vem aqui à frente. O presbítero que recebeu esta unção vai derramar uma unção sobre a sua vida agora. Essa é uma unção profética. Se você estiver caído, eu profetizo que você vai se levantar agora, em nome do Senhor Jesus, e você vai ser portador desta unção para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Recebe a unção, aleluia. Aleluia, aleluia, olha só, como que está a tempestade aí? O vento balançou meu barco em alto mar. O vento Me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei. clame ao Senhor Jesus. Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O medo Ele acalmou e o medo repreendeu quando Ele ordenou. O mar obedeceu. Eu não temo, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barco
vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia.